Meus irmãos, eu quero nesta noite fazer a leitura de dois textos bem pequenos das Sagradas Escrituras. O primeiro deles está no Evangelho de João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, eu quero fazer a leitura do versículo 10 até o versículo de número 13. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 10 ao verso 13. Depois nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Capítulo de número 3, eu quero agora ler do versículo 1 até o versículo de número 12. João, capítulo 3, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Até aqui. Deus abençoe por esta palavra. Meus irmãos, a mensagem, ela é, como eu disse, muito simples e objetiva do ponto de vista do entendimento que eu quero que a igreja tenha. Eu sempre gosto de dar um tema para as mensagens, a igreja já sabe disso. Todas as vezes que eu vou ministrar, eu gosto de trazer um tema, que ele vai nos ajudar a entender melhor a mensagem. O tema desta noite é: necessário nascer de novo. Necessário nascer de novo. O tema principal desse texto é o novo nascimento, é a regeneração, é o nascimento espiritual do alto. Então eu quero tratar com a igreja sobre esse nascimento espiritual do qual nós lemos no capítulo 1, Jesus dizendo isto, né? João, capítulo 1,
a partir do versículo 10, que aqueles que nasceram de Deus, eles se tornaram filhos de Deus. E depois agora, no capítulo 3, Jesus e Nicodemos tendo uma conversa, um diálogo sobre o novo nascimento. Então, meus irmãos, é muito simples a gente entender isso do ponto de vista teológico. Talvez seja muito difícil nós vivermos este novo nascimento e entendermos ele na vida das pessoas. Mas esta doutrina, vamos dizer assim, do novo nascimento, é algo muito importante para nós, como igreja. Nós precisamos termos conhecimento dela, nós precisamos entender muito bem ela. Jesus, então, ele teve um diálogo com Nicodemos, e por esse diálogo fica muito evidente que Nicodemos, ele destaca os milagres de Jesus. Ele diz assim para Jesus, primeiro ele foi à noite falar com Jesus, e essa ida dele à noite nós podemos pensar que foi para não comprometer a sua posição de fariseu, membro do Sinédrio, ou ele foi à noite porque ele queria ter um momento a sós com Cristo. Nós não podemos dizer que foi um ou outro o fator que determinou essa ida à noite, mas nós podemos conjecturar. Pode ser que ele tenha ido lá para falar com Jesus a sós, mas também tem a questão da sua posição de fariseu, o que as pessoas iriam dizer dele, vendo ele conversando com Jesus à noite, e ele chega para Jesus e diz assim, que ninguém poderia fazer os milagres que Jesus fazia, se ele não tivesse vindo de Deus. E é tão interessante, irmãos, que os milagres de Jesus, eles são proféticos, no sentido de que, quando o Messias viria, e o povo de Israel esperava o Messias, o ungido, os milagres fariam parte do ministério de Jesus. Essa era uma das esperanças do povo de Israel. Quando o Messias viesse, ele, segundo o profeta Isaías, ele libertaria os cativos, ele curaria os enfermos, ele pregaria as boas novas aos pobres. Ou seja, os milagres de Jesus já estavam preditos pelos profetas. E quando Jesus vem, o Messias, o ungido de Deus, ele cumpriu essa profecia. Ele curou, ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos, ele deu vista aos cegos, ele fez grandes milagres. E o Nicodemos, então, ele destacou isso. Ele disse assim, Jesus, ninguém pode fazer esses milagres que tu faz se não veio da parte de Deus. Mas Jesus não deu ênfase, irmãos, para os milagres. Porque nós podemos já logo de início dizer o seguinte, que milagre não é sinal de que Deus está operando no meio do povo. Hoje nós vemos muitas igrejas chamando as pessoas através de milagres. Aqui acontece milagre, aqui é o local do milagre, olha irmãos e tal, e faz toda aquela propaganda em cima de milagres, e nós aqui percebemos que Jesus não deu ênfase aos milagres. Jesus, ele disse o seguinte, Nicodemos, eu te digo a verdade, que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E eu comecei a pensar, e eu comecei a meditar em dois verbos que Jesus disse nesse texto, que eu quero que você pense comigo, irmãos. O primeiro verbo, Jesus disse, Nicodemos, eu vou te dizer a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está aí no texto. E o outro verbo que Jesus usa, ele diz assim, na verdade te digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então veja só, ninguém pode ver o reino de Deus e ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Se não passar pelo novo nascimento espiritual, o novo nascimento do alto. Então eu comecei a pensar, eu comecei a meditar nessas palavras de Jesus, e eu quero dividir com a igreja aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Então nós podemos dizer, meus irmãos, que
o que Jesus mostra para esse homem chamado Nicodemos, que era um membro do Sinédrio, que era chamado de mestre pelo povo de Israel. Mestre era um professor, era um rabi. Nos dias de hoje poderia ser considerado um grande teólogo. Então Jesus começa a dialogar com ele e mostrar uma realidade que nós podemos encontrar nos nossos dias hoje, que nós podemos dizer o seguinte: o fato de você ter muito conhecimento bíblico, o fato de você ter uma vida ilibada, uma vida moral, uma vida religiosa muito boa em relação aos olhos das outras pessoas, isso não é prerrogativa para que nós possamos dizer que uma pessoa nasceu de novo, foi regenerada pelo poder do Espírito Santo, porque o exemplo maior está aqui em Nicodemos. Era um membro do Sinédrio, era um homem reconhecido entre o povo de Israel, com certeza cumpria, ou tentava pelo menos cumprir todos os ritos da lei, que muitos dizem que eram 613 preceitos, dos quais a grande maioria era: tu não farás. 365 desses preceitos era: tu não farás, e 248 era: tu farás. Então nós entendemos que Nicodemos, mestre em Israel, um homem conhecido pelo povo de Israel, por ser um membro do Sinédrio, um conhecedor possivelmente de toda a Torá, decor e salteado, ainda não era regenerado, ainda não havia nascido de novo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus está destacando isso na vida de uma pessoa, e isso serve para nós hoje. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, temos uma Bíblia debaixo do braço, frequentamos todos os cultos, estamos filiados a uma denominação, ou seja, participamos de uma comunidade de fé, fomos batizados, somos dizimistas, conhecemos todas as doutrinas da igreja, mas será que nós fomos nascidos de novo? Será que nós fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo? Porque quando eu olho para a vida de Nicodemos, eu começo a pensar que todo esse título, que toda essa vida ilibada, que toda essa moral que ele tinha, essas práticas religiosas que tinha, não era prerrogativa para que ele pudesse dizer: eu nasci de novo, eu sou um homem regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então eu comecei a pensar nesta conversa entre Jesus e Nicodemos. E nós sabemos, irmãos, pelo texto, Jesus disse: aquele que é nascido da carne é carne. Ou seja, a descendência natural. Eu e você nascemos, na verdade, de maneira física. Nós temos um nascimento natural, mas ele diz: esse que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E Nicodemos não estava entendendo. Ele não entendia que um homem nascido de mulher, um filho de Adão, ele só poderia ser um filho de Deus, nascido do Espírito, se ele fosse regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui é algo muito importante para nós, porque muitas vezes nós somos levados por algumas pessoas, e não acontece aqui na nossa igreja, mas nós percebemos que tem pessoas que acreditam que elas nasceram de novo por elas fazerem parte de um grupo, por elas cumprirem os ritos, os cerimoniais de uma religião. E a palavra de Deus nos mostra que não é através destas coisas que nós podemos dizer que nós nascemos de novo, que nós fomos regenerados pelo poder do Espírito. Nicodemos não entendia o que era nascer de novo. Ele não entendia que essa obra era uma obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso na vida de um homem nascido de mulher, filho de Adão. Nós podemos até dizer que era muito difícil para um judeu aceitar as palavras de Cristo, principalmente os líderes religiosos. Por que era difícil os líderes religiosos e um judeu aceitar as palavras de Jesus?
Porque eles entendiam, irmãos, que eles eram justificados, ou seja, a salvação deles dependia do cumprimento da lei. Eles acreditavam que por cumprir a lei, os seus rituais, os seus cerimoniais, isso lhes dava a prerrogativa de serem pessoas salvas, enquanto Jesus mostra que não é isso, que transforma o homem numa nova criatura, num novo ser nascido de Deus, nascido do Espírito Santo de Deus. Na verdade, eles se tornavam cada vez mais legalistas e religiosos no cumprimento da lei, pois só assim eles, nas suas concepções, se achavam agradáveis aos olhos de Deus, cheios de méritos e recompensas. Por isso que era difícil para um judeu ortodoxo, ou seja, um fariseu, cumpridor da lei de Moisés, aceitar estas palavras de Jesus. Ele até acreditava, por ser um descendente de Abraão, ele já era salvo, por ser da linhagem de Abraão. E Jesus está dizendo: não, Nicodemos, você é mestre em Israel, você é um homem que conhece toda a Torá, você é membro do Sinédrio, você tem títulos, você tem reconhecimento humano, mas você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto, pelo poder do Espírito Santo, e é isso que nós precisamos entender, irmãos. O fato de eu querer cumprir a lei de Deus nas suas minúcias, como muitos aí têm pregado, colocado um jugo pesado sobre as costas da igreja, não me garante que eu sou um homem regenerado em Cristo Jesus. Porque quando nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo, nós mudamos a mente e o coração, há uma transformação interior. Nós não mudamos somente o nosso comportamento, ou muitas vezes as nossas formas de se vestirem, mas nós mudamos a nossa mente e o nosso coração. O novo nascimento, ele transforma o homem de dentro para fora, e não de fora para dentro. E infelizmente muitos têm sido levados a viver uma religiosidade que não tem base nas Escrituras para dizer: esta pessoa nasceu do Espírito Santo. Essa pessoa foi uma pessoa que nasceu do alto, do poder do Espírito. Paulo, quando ele escreve em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Por que o fim da lei é Cristo? O fim da lei é Cristo no sentido de tê-la como uma forma de cumpri-la, como sendo um instrumento de justificação. Era isso que o judeu entendia. Por isso que Paulo fala em Romanos 10, o povo judeu é um povo zeloso, mas o zelo deles é sem entendimento, porque eles não querem a justiça de Deus, eles querem que a própria justiça deles concedam a eles a salvação que só Deus pode dar através da regeneração do homem em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então veja só, quando Jesus responde a Nicodemos dizendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele não compreende, pois ainda estava com seu entendimento fechado para entender que aquele que nasce da carne é carne. E esse nascimento físico, irmão, ele nos introduz a um mundo físico e terreno. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E este novo nascimento espiritual, ele nos introduz num reino espiritual e eterno. Essa é a grande pegada aqui, se eu posso dizer isso, de Jesus para Nicodemos. Nicodemos, você só vai ver as coisas espirituais do reino de Deus, que é espiritual, quando você nascer de novo. Aí os seus olhos espirituais e os seus sentidos espirituais são abertos. E você começa então a ver o reino de Deus, que não é de visível aparência. E Jesus disse que o reino de Deus não está aqui nem acolá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando você nasce de novo, os seus olhos espirituais, eles são abertos, então você começa agora a ver aquilo que outrora você não via, porque outrora você ainda era um filho de Adão, nascido da carne, então você não havia sido regenerado e não tinha condições de ver as coisas espirituais. Essa
é uma verdade que Jesus mostra para Nicodemos e fala para nós hoje nessa noite. Embora frequentar uma igreja, embora lermos a Bíblia, embora orarmos, estudarmos as doutrinas da igreja, participarmos do culto, sermos batizados, darmos o dízimo, é muito importante. Isso é importante para a nossa vida cristã. Isso não transforma uma pessoa em uma nova criatura. Isso não regenera uma pessoa, não transforma um ser corrupto em Adão em um novo ser em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito. Então é isso que Jesus está mostrando para Nicodemos. Nós podemos ter nascido, irmãos, num lar cristão. Nós podemos ter pais cristãos. Frequentar, como eu disse, a igreja, os cultos, os eventos que existem dentro de uma denominação. Mas se nós não formos regenerados pelo Espírito Santo, ainda nós continuamos sendo um filho de Adão e não fomos transformados, porque a regeneração, ela é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. A igreja não pode nos regenerar em uma nova criatura, irmãos. É difícil falar isso, porque eu não estou contra a igreja, eu sou a favor da igreja. Mas eu quero dizer que é um engano quando as pessoas se abarrotam em determinadas denominações e acreditam que agora elas são filhos de Deus, que elas nasceram do Espírito porque elas seguem rituais daquela igreja, porque elas seguem o calendário daquela igreja. Não, a igreja não pode nos transformar em novas criaturas, não pode nos regenerar, o pastor não pode, homem algum não pode fazer esta obra, só o Espírito Santo de Deus pode nos transformar numa nova criatura. E Jesus estava falando de coisas espirituais para Nicodemos, e Nicodemos pensando nas coisas terrenas. Porque ele disse assim: como pode um homem nascer de novo? Isso é impossível. Como que ele pode entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Então Jesus estava falando de coisas espirituais. E Nicodemos ainda estava com a mente aqui nessa terra, nas coisas terrenas. E Jesus então começa a argumentar com ele. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, o reino que é espiritual, o reino que não é deste mundo, o reino que é invisível. Então, pensando, irmão, nesses dois verbos, eu quero chamar a atenção da igreja para este primeiro verbo, que é: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E eu quero dividir com vocês algumas coisas que Deus fala ao meu coração através do Espírito nesse texto, que diz assim: antes de nascermos de novo, somos filhos de Adão, nascidos da carne, corruptos pelo pecado e corrompidos pelo pecado. Mas após nós nascermos de novo, nós nascemos do Espírito, nós agora somos filhos de Deus, porque agora o Espírito Santo de Deus, que nos transforma nesse filho de Deus, que é um filho transformado pelo Espírito, nós passamos então a fazer parte da família de Deus, nós passamos então a ser chamados de filho de Deus, como Jesus disse, no capítulo 1, no versículo 12, ele disse assim: todos quantos os receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E quando nós nos tornamos um filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo, o nosso olhar para as coisas terrenas, eles passam a não ter importância, irmãos. Veja só, quando eu e você nascemos de novo, quando nós deixamos de ser pessoas corrompidas pelo pecado, filhos de Adão, nascidos do Espírito, agora nós temos outras prioridades na nossa vida. E quais são as prioridades que nós temos? Nós conseguimos ver as coisas espirituais, nós conseguimos então ter olhos espirituais abertos para o reino de Deus, e quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova mente, um novo coração transformado, e esse transformar espiritual, ele nos leva da morte espiritual para a vida espiritual. É como se nós tivéssemos passado por uma primeira ressurreição. Eu costumo dizer que o mundo é um grande cemitério. O mundo é um grande cemitério,
Porque nós vemos pessoas vivas caminhando para todos os lados, porém mortas espiritualmente. É isso que a palavra nos mostra quando Paulo diz em Efésios 2: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Sem Cristo, sem o novo nascimento, sem a regeneração, nós estamos vivos, porém mortos espiritualmente. Quando nós nascemos do Espírito, agora nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus e temos agora em nós o Espírito Santo nos guiando. Eu e você já não andamos mais segundo os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, quando nós éramos ainda filhos de Adão, guiados pela nossa natureza humana pecaminosa. Então agora, através do novo nascimento, nós temos mente e coração transformado, nós passamos da morte espiritual para a vida espiritual e tudo em nossa vida ganha um novo significado. Olha para a sua vida pregressa, a sua vida passada sem Cristo, sem ter sido transformado e regenerado pelo poder do Espírito. E olha para a sua vida hoje, transformado pelo poder do Espírito, regenerado. Com certeza você vai olhar para trás e vai dizer: eu andava segundo o curso deste mundo. As minhas buscas eram só atrás de coisas terrenas, materiais. Mas quando eu nasci de novo, quando eu fui regenerado pelo poder do Espírito, os meus olhos espirituais se abriram. Então agora eu não ajunto mais tesouro nessa terra. Agora eu ajunto tesouros no céu. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos regenerados, nós então ajuntamos tesouros no céu. Nós não temos mais vontade nenhuma de ajuntar tesouros nessa terra. Por isso que Paulo fala em Colossenses: buscais as coisas de cima, já que vocês nasceram de Cristo, buscais as coisas de cima, não as coisas dessa terra. Se antes nós lutávamos com a força do nosso braço, hoje nós lutamos agora com a força que vem de Deus. As nossas armas, elas não são mais carnais, mas agora são armas espirituais, poderosas para derrubar fortalezas. Se antes nós queríamos lutar com a força do nosso braço, agora em Cristo Jesus, regenerados pelo poder do Espírito, nós agora lutamos com armas espirituais, que são poderosas para derrubar fortalezas. Pois o Espírito Santo, que habita em nós pelo novo nascimento, ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos guia em toda a verdade, e nós somos então totalmente dirigidos por esse Espírito, e não mais pela nossa natureza humana pecaminosa. Ou seja, quando nós nascemos de novo, quando nós fomos regenerados pelo poder do Espírito, nós deixamos de amar o pecado e passamos a amar a justiça. Ao invés de mentir, nós falamos a verdade. Ao invés de sermos injustos, nós somos justos. Ao invés de guardar raiva, nós perdoamos. Ao invés de odiar, nós amamos. Ao invés de sentir medo, nós temos paz. Porque nós sabemos que nós não temos mais agora medo da morte, porque Jesus venceu a morte. E nós também, junto, unido a eles, pela regeneração, pelo novo nascimento, nós também venceremos a morte. Ou seja, passamos a discernir tudo espiritualmente. Por isso que Paulo fala que o homem espiritual, ele discerne tudo espiritualmente, e por ninguém é discernido. Mas o homem natural não consegue discernir. Ou seja, o que ele está dizendo? O homem nascido de mulher, o homem natural, o filho de Adão, ele não consegue discernir as coisas espirituais, mas o Filho de Deus, nascido pelo poder do Espírito, esse discerne tudo espiritualmente e por ninguém é discernido. Então agora, pelo nascimento espiritual, pela regeneração que só o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas, nós deixamos as nossas obras de justiça para trás, irmãos. É maravilhoso, porque nós passamos a viver única e exclusivamente pela graça de Deus. Você e eu
nascidos do Espírito, regenerados pelo poder do Espírito, nós não mais vivemos segundo as nossas obras de justiça, segundo os nossos próprios esforços. Paulo diz em Gálatas 5:4 que aquele que quiser ser justificado pelo cumprimento da lei, ele decaiu da graça e está separado de Cristo. Então eu e você, agora, pelo novo nascimento, nós descansamos na graça, nós vivemos pela graça e nós sabemos que tudo é graça em nossas vidas. E esse fariseu, ele não entendia isso, porque ele acreditava que ele só agradaria a Deus através do cumprimento da lei, através das suas obras de justiça, e Deus está dizendo: não, Nicodemos, tudo isso pode ser muito importante, mas é necessário que o homem nasça de novo, que o homem nasça do Espírito. E eu percebo que os fariseus, eles tinham esse pensamento equivocado quando nós lemos Lucas 18. Lucas 18 é um texto típico para nós exemplificarmos isso. Aquele fariseu dizia assim: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injusto. Olha só, te dou o dízimo de tudo que eu tenho, jejuo 2 vezes por semana. E Jesus disse assim: não é assim que você vai ser justificado. É pela fé, é pelo arrependimento dos seus pecados. E esse homem, então, ele estava se vangloriando do seu próprio esforço, da sua justiça própria. E Deus está dizendo que o publicano, do qual ele disse: eu não sou nem como esse homem aí. Jesus disse: esse voltou justificado, o publicano, mas aquele, o fariseu, não voltou para casa justificado, porque a nossa justificação, a nossa regeneração é única e exclusivamente pela fé e pelo arrependimento, e é uma obra do Espírito Santo de Deus, não é pelas minhas obras de justiça, não é pelos meus méritos próprios. Eu acho tão lindo, em João 6, os discípulos perguntaram para Jesus assim: Senhor, qual é a obra que Deus requer de nós? E Jesus disse: a obra que Deus requer de vocês é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Olha que maravilha, irmãos. A obra já foi feita por Jesus na cruz do Calvário, quando Ele disse: está consumado. Tetelestai no grego, né? Está consumado. O religioso, ele fica perguntando: o que eu devo fazer para Deus me aceitar? Nada. Creia, porque já foi feito, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Agora, pela fé e pelo arrependimento, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, e você é uma nova criatura em Cristo Jesus, irmão. E tem muitos hoje ponhando jugo nas costas das pessoas, querendo que você faz isso, faz aquilo, porque senão Deus não te aceita, senão você não... Não, nada disso. Nós somos regenerados única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, pelo arrependimento, e isso aí é uma obra do Espírito Santo de Deus, quando nós verdadeiramente cremos em Jesus e confessamos não só com a boca, mas nós cremos com o coração. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12:13 que o Espírito Santo te batiza, e a partir daquele momento você é um filho de Deus, participante da família de Deus, e o seu nome está lá agora escrito no livro da vida, e ninguém pode tirar ele de lá. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Nicodemos não entendia. Ele não compreendia que o novo nascimento não era por aquilo que ele fazia ou deixava de fazer, mas era uma obra única, exclusiva do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, eu quero dizer para a igreja, ele não é, nenhuma igreja é detentor do Espírito Santo. Tem igreja dizendo assim: não, o Espírito não opera em lá, acolá, não. Jesus disse aqui no versículo 8, que o vento sopra onde ele quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Qualquer pessoa que se prostra diante de Deus com fé e arrependimento, aonde quer que ele esteja, pode ser dentro de um centro de macumba, ele pode ser regenerado pelo poder do Espírito Santo. Porque quem somos nós para dizer que uma pessoa não pode ser regenerada pelo Espírito? Quem somos nós? Se o próprio Jesus disse que o Espírito trabalha onde ele quer. E tem pessoas dizendo: não, isso não é possível, o irmão não está aqui no nosso meio, ele não pode ter sido regenerado.
Isso é um equívoco dentro da palavra. Isso não existe dentro da palavra. O Espírito Santo é Deus. Ele age onde, como e quando Ele quer. E nós precisamos entender isso, porque senão nós ficamos essas pessoas religiosas que ficam criando separação. Esse irmão não está junto comigo lá, então ele não é de Deus. Esse irmão não tem o Espírito Santo de Deus, porque ele não congrega comigo lá na Reviver. E isso nós fazemos muito, irmão. Nós olhamos para as pessoas com esse olhar e nós colocamos Deus dentro de um tubo de ensaio, dentro de uma caixinha, achando que Ele só pode atuar na vida das pessoas segundo os meus padrões, segundo aquilo que a minha doutrina, muitas vezes equivocada, prega. E não é isso que Jesus disse. Não, o Espírito Santo é Deus. Ele opera onde Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E é tão lindo que Paulo diz assim em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. É paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Nós não temos condições nenhuma para dizer, você Emerson, é regenerado. Nem o irmão aqui não é regenerado. Nós não temos essa autoridade. Só Deus que conhece as mentes e os corações, só Deus sabe quem foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Às vezes nós temos até uma aparência de regenerados, mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela nos diz que só Deus conhece a mente e o coração, e muita gente está dizendo assim, vamos separar o joio do trigo, vamos separar o bode das ovelhas. Eu vejo, esse irmão aqui, ele está desviado, ele vai para o inferno. Meus irmãos, misericórdia, quem somos nós para dizermos isso? Muitas vezes aquele que nós olhamos achando que ele não foi regenerado, aquele foi regenerado. E muitas vezes aquele que coloca uma capa da religião, que santidade. O coração está podre, porque só Deus olha para o coração, só Deus conhece o nosso coração. Então eu quero dizer para os irmãos que o novo nascimento, ele é uma obra do Espírito Santo, e nós podemos ter algumas identificações quando nós olhamos para uma pessoa e podemos, através daquilo que Jesus disse, que a árvore se conhece pelo fruto, nós podemos dizer que uma pessoa, ela tem característica de um homem e de uma mulher regenerada. E quais são? Olha só, Paulo diz em Gálatas que o fruto do Espírito é paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando nós identificamos esse fruto do Espírito na vida das pessoas, então nós começamos a entender pelo texto bíblico que essa pessoa tem evidências de um ser regenerado em Cristo Jesus. Mas só Deus conhece a mente e o coração dessa pessoa. Então, meus queridos, Nicodemos não estava entendendo nada. Nicodemos não conseguia compreender que um homem só nasce de novo se Deus assim transformar ele numa nova criatura. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu vou terminar com o segundo verbo rapidinho. Falei que ia ser rápido, né? O primeiro verbo, ver. Então, quando você nasce de novo, você abre os seus olhos espirituais, você consegue ver o reino de Deus que é espiritual, você então passa a ter o Espírito Santo habitando em você. Então você tem agora de Deus esses sentidos espirituais que faz você entender as coisas de Deus que são espirituais. Todas as vezes que Jesus falou uma parábola, ele sempre usou uma parábola falando de coisas terrenas, mas mostrando o sentido da parábola, sempre coisas espirituais. E aqui não é diferente. Jesus está falando do novo nascimento, falando de nascer
mas não um nascimento físico, mas um nascimento espiritual. Então ele continua, e eu quero destacar o versículo 5, mas aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Olha só. Então eu posso entender que nascer de novo, ser regenerado pelo Espírito, passar pelo novo nascimento espiritual, é uma situação ou uma condição sine qua non para que eu e você entremos no reino de Deus. Ou seja, é uma condição que sem a qual ninguém entra no reino de Deus. Você pode ser um Nicodemos na vida, conhecer toda a Bíblia, ser teólogo, participar de todos os cultos, participar de todas as campanhas, dar dízimo, ser uma pessoa assim assídua em tudo, mas se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Não entra no reino de Deus. E eu comecei a pensar, meu Deus, como é difícil, como é triste a gente ver pessoas sendo enganadas por algumas pessoas que começam a mostrar para ele que o que ele faz ou deixa de fazer é uma condição para que ele já esteja salvo em Cristo Jesus, enquanto que o novo nascimento é a condição prioritária da vida de qualquer homem nascido de Adão, de qualquer mulher. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: é necessário nascer de novo. E Deus pode fazer essa obra na vida de qualquer pessoa. Como eu disse, o vento sopra onde Ele quer. Não devemos vincular esta obra a nada e a ninguém, pois ela é exclusiva do Espírito Santo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era um religioso, era um fariseu, cumpria todos os ritos da lei, mas ele só foi nascido de novo quando ele teve um encontro com Jesus Cristo a caminho de Damasco, no capítulo 9. E aí ele entendeu que tudo que ele vivia, uma religiosidade vazia, ele disse em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, que ele refutava tudo aquilo por perda, por amor a Cristo. Ou seja, abandonou todos aqueles títulos de fariseu, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele renunciou tudo isso pelo amor a Cristo Jesus, porque ele havia nascido do Espírito, ele havia nascido de novo. Ele deixou de ser Saulo, o perseguidor, para ser Paulo, o pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda, irmão, que se você e eu não nascermos de novo, as nossas práticas religiosas, a nossa moral ilibada, não vai nos deixar entrar no reino de Deus, porque só entra no reino de Deus quem nasce do Espírito, quem nasce de novo. E eu quero que você saia daqui com essa palavra hoje. Eu preciso, eu quero, se assim ainda tem dúvida, nascer de novo, ser regenerado pelo poder do Espírito, para poder ver o reino que é espiritual, para poder entrar no reino de Deus que é espiritual. E esse texto ele fala demais, ele é muito lindo, é um dos textos mais lindos das Sagradas Escrituras, na minha concepção, porque ele fala da vida nova, do novo ser em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja. Não sei se eu consegui ser claro, mas eu creio que Deus e o Espírito Santo já trabalhou em cada vida aqui e já regenerou cada alma neste lugar. E que nós possamos viver este novo nascimento, vendo o reino e um dia poder entrar no reino de Deus, para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, ela nos ensina que um homem só pode ser um filho de Deus quando ele nasce do Espírito.
Não é por práticas religiosas, não é por a sua moral ilibada, não é pelos seus esforços próprios, mas é única e exclusivamente pela fé e arrependimento e pelo poder do Espírito que transforma criaturas, filhas de Adão, em filhos de Deus. E nós te louvamos porque cremos que nós passamos por este novo nascimento e estamos aqui, Senhor, na tua presença, adorando o seu nome, por esta obra maravilhosa que o Senhor fez em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos